temos, já faz um bom tempo, cooperado com o serviço de oftalmologia, estudando algumas, principalmente em relação à genética da DMRI e, mais recentemente, aspectos genéticos da retinopatia falciforme. A ideia dessa aula é mostrar para vocês o que a gente tem feito nesses anos, as colaborações dos médicos da oftalmo, que isso tem gerado, né? Mostrando quais são as perspectivas e, claro, abrindo o laboratório para caso alguém se interesse em trabalhar conosco, tá? Bom. Um pouco de DMRI para vocês, né, dos aspectos genéticos. A DMRI é uma herança poligênica e multifatorial. O que significa isso? Primeiro, ela tem muitos genes associados com a sua etiologia, não por isso poligênica, e multifatorial. Fatores de risco não modificáveis, como idade, gênero, etnia, pigmentação de pele dos olhos, e os modificáveis que vocês bem conhecem, por exemplo, o tabagismo e dietas não muito saudáveis. Além disso, nós temos um perfil epigenético. O que significa epigenético? São alterações que elas não ocorrem na sequência de bases do DNA, mas que elas podem modular a expressão de um gene por meio da adição de radicais nas bases do DNA, como metilação e acetilação. Deixando claro que, no que eu vou falar daqui para frente, nós não estamos avaliando esse perfil, no caso de o perfil epigenético. Para vocês terem uma ideia de onde a genética da DMRI se encaixa no nosso contingente aí de estudo, essa figura mostra a frequência de alelos e o efeito, o tamanho do efeito que a presença desses alelos podem ter em relação a uma doença. Então, lembrando, nós temos 2 pares de cromossomos, recebemos então um alelo. Os alelos podem ser uma única base do DNA, a gente pode referir muitas vezes como um gene, mas de qualquer forma a gente vai estar falando de sempre em dupla, né? Então eu recebo um alelo para aquela variante ou para aquele gene, daquela característica do pai e um alelo da mãe. Quando eu tenho alelos raros, como exemplo, o glaucoma congênito e o glaucoma primário de ângulo aberto juvenil, eu estou pensando numa herança de base mendeliana em relação a essa doença, ou seja, um alelo que tem um grande efeito, ele é raro, mas ele desempenha um grande efeito em relação à doença. Então, eu tenho um gene principal que pode ser até modulado por outros genes e características e fatores ambientais, levando à doença. O meu oposto aqui é o glaucoma do adulto, onde eu tenho alelos que são frequentes, que estão presentes na população em mais de 5% das pessoas, porém, o efeito deles em relação à doença é um efeito pequeno, tá? Eles coexistem para levar à doença. Então, isso é clássico no glaucoma adulto. E onde a DMRI se encaixa? A DMRI é um dos raros exemplos onde eu tenho variantes comuns, ou seja, acima de 5% a frequência na população, mas que desempenham um grande efeito em relação à doença. A gente que trabalha com glaucoma era tudo que a gente queria, que o glaucoma fosse assim, vocês vão ver daqui para frente por quê. Bom, como a gente escolhe ou identifica os genes que a gente vai estudar em relação à DMRI? Esses genes são identificados por meio de estudos de associação genômica ampla, também conhecidos como GWAS. Os primeiros GWAS para DMRI aconteceu em 2005, na verdade foi o primeiro GWAS para uma doença oftalmológica. Essa é uma abordagem que você utiliza
diferente daqueles genes de maior efeito, no caso que você está trabalhando com famílias, principalmente, nesse caso, esses estudos, quando eu procuro genes, apesar do caso da DMRI, né, você ter poucos genes, variantes comuns, mas que têm um efeito maior do que no caso do glaucoma do adulto, essas variantes são identificadas, quando eu não trabalho com famílias, por meio da comparação de um número muito grande de casos e um número muito grande de controles. Então, um exemplo, esse estudo de 2016, onde foram avaliados mais de 16 mil casos, quase 18 mil controles. Esses casos e controles foram comparados, em geral, utiliza-se uma técnica chamada, uma ferramenta, né, são os microarranjos de DNA, que tem aproximadamente, varia de 600 mil a 1 milhão de bases, né, conhecidas do DNA, mapeadas, tá? E você compara esses casos e controles e tenta identificar quais se sobressaem, quais variações do DNA se sobressaem em relação ao risco da doença. Como você está fazendo uma comparação com um número muito grande de casos, um número muito grande de controles, e você está avaliando um número muito grande de variações do DNA, o p-valor para essa análise estatística é extremamente stringente. Ela tem que ser, no mínimo, 10 elevado a menos 8. Tá? Então, só para vocês verificarem aqui, aqui está o CFH, CF1, C9, C2, CFB, C3, todos em relação à cascata do fator de complemento, tá? Olha bem o quão significantes eles aparecem aqui, muito acima do 10 a menos 8, que é o mínimo desejado. Né? Além desse, o VEGF-A e o HTRA1, tá bom? ARMS2 também. Então, assim, os genes foram identificados e, a partir daí, a gente decide quais genes estudar. Em geral, a gente quer ver na nossa população os genes que têm o maior efeito em relação à doença. A maioria desses estudos, no começo, era realizado em populações mais de risco, populações de origem europeia, né, de ascendência europeia. E só para vocês entenderem onde estão, né, o que fazem esses genes. Então, esse modelo foi proposto por Frisch em 2014, é um chamado modelo multi-hit, e imaginando então a DMRI, que tem uma participação da idade, de fatores ambientais, eu tenho aqui diversos genes, e cada grupo desses genes age em um componente do sistema de fotorreceptores. E dentro desse sistema, eles desempenham um papel diferente, como, por exemplo, aqui, transporte lipídico, resposta ao estresse, aqui no caso da membrana de Bruch, remodelamento de matriz extracelular, na coroide, ativação do complemento, inflamação crônica. Essa combinação, então, de envelhecimento, fatores ambientais e genética, aqui, ela pode determinar o que vai acontecer em relação à DMRI, né? Por exemplo, pigmentação anormal do epitélio pigmentar da retina, depósitos subretinianos, quebra da membrana de Bruch, e, consequentemente, levar o fenótipo para esse DMRI e pode, inclusive, ser mais característico no caso da atrofia geográfica ou para neovascularização da coroide. Só para vocês terem uma ideia, nos estudos que nós fizemos, nós avaliamos o ARMS2, ApoE, HTRA1 e esses 3 genes do fator de complemento, tá? Então, vou dar só um exemplo, vou dar um primeiro exemplo, né, desse trabalho, foi realizado pelo Fábio Irata. O Fábio foi residente do oftalmo, foi meu aluno de mestrado. Na grande maioria dos casos, vocês vão ver nesses trabalhos o Flavinho, a Priscila, que no caso o Enzo, também da oftalmo, o Zé Paulo sempre. E
para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, então, quando a gente fala em RS, isso aqui é a sigla, é a identificação daquela variação no DNA. Nesse caso, é uma variação. O G é o genótipo mais frequente, o T é o meu alelo de risco. Então, o indivíduo ele pode ter uma troca de um G para T e ele pode ter recebido 2 alelos T, um do pai e um da mãe. Tá? O que isso significa na prática? Quando eu comparei aqui no caso do Irata, casos e controles, eu percebo que indivíduos, quando eu comparo o genótipo GT com o GG, os indivíduos que têm um alelo T têm 2 vezes mais chance de ter DMRI. Quando o indivíduo tem 2 alelos T, comparado com o meu genótipo de referência, eu tenho mais de 8 vezes o risco para desenvolver a doença. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia do que isso significa na prática. Além desse estudo, vários outros foram realizados no laboratório, como eu disse, com diferentes genes, diferentes alunos. Então, vocês vão ver aqui, foi mestrado de uma aluna da minha, Daniela, outra aluna aqui, no caso, a Tamires, aqui o mestrado do Jamil, né, que vocês vão achar o Jamil, a Marina, a Alícia, Jéssica e Raíssa lá de Vinolândia, Flavinho, aqui foi o mestrado da Marina, e aqui, mais recentemente, da Alana, que é uma aluna do Flávio Macote. Juntos, esses resultados mostram o que para a gente? Olha, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 genes que nós estudamos, 8 variantes, né? Porque cada um desses genes você pode ter mais de um alelo de risco, mas vamos pensar aqui, 8 variantes, apenas uma, a IL1B, que não mostrou associação, tá? Em relação a DMRI. Isso aqui foi uma aposta nossa, não existia nada já feito com a IL1B, foi uma curiosidade de ver em relação à parte de inflamação, porque essa variante já tinha dado como associada no caso do glaucoma, tá? Ela foi bem limítrofe, né? Mas não deu associação. Então, todas as regiões, todas as variantes que nós tentamos, a grande maioria validar na população brasileira, foram validadas. Então, no caso do ARMS2, 8 vezes maior o risco de desenvolvimento da doença, do CFH, nesse caso 2,4, nesse outro do CFH 1,8, no HTRA1 aqui 5,5, e alguns genótipos são de proteção, tá? No caso desse alelo E4 do gene do ApoE e um outro complemento CFB. A associação, né, desse perfil genético com fatores de risco foram resultado do doutorado da Priscila, que foi publicado em 2022. Tá? E, num paralelo, o que a gente também, né, no caso, foram 2 trabalhos do Flávio Macode, que avaliou o efeito farmacogenético daquela mesma variante, né, do gene CFH, essa aqui, tá? Em relação à resposta à injeção intravítrea do bevacizumab em DMRI úmida, tá? E o que ele observou, eu não vou entrar em detalhe aqui, porque eu acho que isso é um negócio legal para um dia ele contar para vocês como foi feito, né? Mas os resultados dele sugerem que o genótipo de risco do CFH, que é o CC, pode influenciar a resposta funcional e morfológica em resposta à injeção intravítrea do bevacizumab para a AMD exudativa. Ele pegou esses mesmos pacientes e os acompanhou 1 ano depois e mostrou que os indivíduos que têm esse genótipo CC, depois de 1 ano de acompanhamento, eles apresentaram uma evolução menos favorável do que os indivíduos que apresentaram os outros 2 genótipos que representam menos risco, tá? Por que a gente estuda, né,
nessa época, então, ok, nós fomos fazendo variante por variante, mas qual é o interesse disso pensando numa aplicação clínica? Uma coisa que já é muito comum, né, para o glaucoma, isso estou falando de pesquisa, os resultados são muito promissores, na prática isso não é utilizado ainda, que são os scores de risco poligênicos, tá, o PRS. Pense então numa característica, por exemplo, altura, IMC, onde você tem uma distribuição numa curva de Gauss, né? Então, que você tem aquela curva de sino, onde eu tenho um percentil de 10% da população aqui, 50% aqui e 90% aqui. A mesma coisa. Acho que caiu, hein, Mônica? Caiu? Caiu. E agora? Como é que eu entro de novo? Mesma coisa, só compartilhar de Ah, novo. só compartilhar, ok. É, Tá, ok? foi, o mesmo slide do PRS, certinho. Beleza. Então, aqui eu tenho indivíduos que têm um conjunto de genótipos, digamos, ruins, entre aspas, e que esses indivíduos vão ter um maior risco para a doença. Então, aqui, olha, só um exemplo no caso da DMRI. Imagine controles, indivíduos sem a doença, tá? Você vai pensar que, ó, eles estão, a grande maioria, muito próximo aqui do meu zero, do meio da minha curva, tá? Dos 50%. Quando eu tenho uma DMRI intermediária, eu tenho uma mudança um pouquinho, um desvio para a direita em relação a essa curva. E quando eu tenho uma DMRI já avançada, olha onde foi parar o topo da curva aqui. Ele teve um desvio maior ainda para a direita. Nesse caso, os autores usaram 49 variantes de risco para fazer essa predição. E quando eles dividiram a DMRI em atrofia geográfica e neovascularização da coroide, vocês veem que essa curva não muda muito, tá? Ela continua aqui, ó, o topo mais ou menos aqui no 3, tá bom? Eles também separaram para ver por genes, né, dependendo da via metabólica que esses genes atuam. Quando eu olho aqui, eu vou ver que, quando eu avalio só os genes associados à via do complemento, eu tenho, no caso, a DMRI tardia, um risco, uma porcentagem, né, de 80% dos indivíduos, com alto risco. E quando eu olho aqui o ARMS2, aproximadamente 70%. Quando eu junto os genótipos de risco do complemento e do ARMS2, eu venho para cá, com mais de 90% de risco para uma DMRI tardia. Se eu associo isso a um estilo de vida não favorável, eu também observo aqui o alto risco genético associado também aqui com esse estilo de vida não favorável, tá? Esse é o odds ratio para o indivíduo desenvolver DMRI tardia, tá? Aqui. Mas aí você pensar, 49 variantes, como é que eu faço para isso funcionar no dia a dia, né? Não são necessárias 49 variantes. Os estudos têm tentado cada vez mais diminuir esse número de variantes de risco para que um dia isso possa ser utilizado na prática clínica. Então, aqui, se vocês observarem em A, eu vejo que 49 variantes, eu tenho o topo da curva bem aqui. Mas se eu uso 27 variantes, praticamente eu não mudo nada. Então, eu não preciso de 49. Com 27, eu consigo resolver o meu problema e eu consigo aqui
inclusive mostrar que eu tenho uma área sob a curva que é praticamente idêntica com 49 ou com 27 variantes de risco. Outras possibilidades de você avaliar isso, no caso aqui, em relação à idade, tá? Então, eu mostro que se eu avaliar 72 variantes, os indivíduos com 80 anos de idade, aqui eles vão ter o high risk, o low risk e o risco intermediário de desenvolver a doença. Aqui está a probabilidade aos 80 anos de idade, tá? Aqui, na verdade, já deve estar nos 85, né? Porém, se eu analiso apenas 4 variantes do sistema complemento mais o ARMS2, olha aqui onde esse risco vai para o High Polygenic Risk Score aos 80 anos. Isso mostra que eu posso resolver meu problema com menos variantes de risco, tá? Uma outra forma que eu tenho de usar o Polygenic Risk Score, por exemplo, com 11 variantes, eu consigo prever a chance, a porcentagem de óleos que progridem para grandes drusas. Vocês estão vendo aqui. Então, high risk e low risk, tá bom? Assim como eu posso prever a progressão da doença, que no caso 13 variantes. Aqui é o efeito de cada variante separadamente, a maioria de risco, algumas de proteção, e aqui a chance desse indivíduo desenvolver DMRI em 5 anos ou em 10 anos, de acordo com a soma dessas 13 variantes, tá? E aqui, novamente, o risco de progressão para o low, medium and high risk, no caso aqui, indivíduos de 55 a 64 anos, com drusas de 125 a 249 microns, e ambos os olhos. Já nesse caso, o indivíduo de mesma idade, ele tem em um olho a doença neovascular, no outro lado, a drusa com aquela mesma dimensão. E aqui, low risk, medium risk e high risk ao longo de 12 anos. E se eu associar estas informações com uma tabela, né, com as características que estão nessa tabela de idade, gênero, educação, hábitos tabagistas, e aqui eu tenho apenas, eu estou falando aqui, gente, de 6 variantes, fenótipo de drusa e o status de AMD no baseline, eu tenho uma área sob a curva que chega a 90%, tá? Então, só para vocês terem uma ideia do que a gente pretende quando a gente insiste em desvendar esses riscos genéticos na população brasileira, e o que a gente tem visto é que, ao contrário do glaucoma, onde a gente não consegue muitas vezes validar essas variantes identificadas em outras populações, no caso da DMRI, as nossas tentativas têm sido bem frutíferas. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês de uma aplicação que a gente espera que seja o futuro. Tá? Então, no caso aqui, essa calculadora para risco de DMRI foi desenvolvido pela doutora Joanna Seddon. Então, a ideia, ela escolheu 13 variantes, tá? Eu fiz aqui só para vocês verem. Coloquei esses indivíduos aqui. Eu quero saber a chance de uma pessoa com 50 anos, mulher, caucasiana, 1,60 m de altura, 100 quilos, ou seja, obesa, high school graduate or less, ou seja, não fez faculdade, fumante, tá? E eu coloquei aqui que ela está aos 50 anos com uma MD early e drusas tamanho pequeno. E aqui eu coloquei alguns genótipos de risco dos que a gente já investigou na nossa população e os outros eu chutei, porque eu não tive tempo para ver quem eram os de risco. E mandei ela calcular. Então, aqui ela está me dizendo que esse indivíduo, aos 51 anos, ainda não tem DMRI, mas que aos 72 ela tem 51% de chance, ou seja, um risco moderado de desenvolver a doença, tá? Isso ainda não é a nossa realidade de aplicação na prática clínica, tá? Isso é apenas
o que a gente gostaria que acontecesse, né? Bom, e agora eu vou mudar um pouco de assunto, vou falar rapidamente sobre um outro projeto que a gente desenvolve no laboratório. Esse projeto, a minha aula vai ser continuada pela Carol, minha pós-doc, que vai entrar logo depois. E nós trabalhamos aqui, no caso, com retinopatia falciforme. Esse projeto faz parte de um projeto temático do Hemocentro da Unicamp, coordenado pelo Fernando Costa, e a gente estuda várias complicações da anemia falciforme, e nesses últimos anos nós temos focado mais na retinopatia falciforme. Fazendo um refresh de anemia falciforme, né, de doença falciforme para vocês, lembrando então que essa busca foi feita em 2023, existiam quase 1.400 variantes no gene da beta-globina, a maioria levando à substituição de aminoácidos, porque você pode ter outros tipos de alteração, mas que levam à troca de aminoácidos 947. No Brasil, as variantes mais comuns são hemoglobina S e hemoglobina C. Tá? Então, lembrando que no códon 6 da beta-globina eu tenho um ácido glutâmico nos 2 alelos. O indivíduo traço falciforme, ele tem uma troca de ácido glutâmico para uma valina, e o indivíduo com anemia falciforme, ele tem as duas alterações, o modo de transmissão é autossômico recessivo, tá? O indivíduo que tem a doença da hemoglobina C, o HBSC, na verdade, ele tem um alelo valina e no outro alelo lisina, tá? E podem ocorrer várias combinações, tá? Também com os alelos para beta-talassemia. Então, aqui ele vai ter um alelo S, ele pode ser um HB beta 0 ou beta mais, pensando na beta-talassemia. E o que acontece aqui, no caso da anemia falciforme? Na anemia falciforme, eu tenho uma mudança, então, com essa mutação, a minha hemácia, ela perde essa conformação ovalada, né, e adquire uma forma de foice. Por quê? Porque na presença dos 2 alelos alterados, essa hemoglobina polimeriza. Então, ao invés de eu ter a forma ovalada, eu tenho a forma de foice. Durante o processo de oxigenação, no início da doença, eu tenho, né, no início da vida desse indivíduo, a forma oxigenada, a hemácia está ovalada, quando desoxigena, ela está em forma de foice. Depois de múltiplos processos de oxigenação, desoxigenação, essa hemácia fica irreversivelmente falsizada. E o que acontece com essa falsização? Essas hemácias vivem menos, elas se rompem, liberam M, o M consome óxido nítrico, isso faz com que haja uma diminuição aumente a vasoconstrição. Você tem também um estado inflamatório desse endotélio vascular, né? Eu tenho também liberação de espécies reativas de oxigênio, de moléculas de adesão, de TNF-alfa, moléculas de adesão no caso aqui, né, flectina, ICAM e VCAM, moléculas inflamatórias, fator tecidual, de agregação plaquetária, fator von Willebrand. E esse complexo todo de ativação do endotélio faz com que essas hemácias se liguem aos neutrófilos, que já estão mais aderidos ao endotélio, além das plaquetas, e obstruam esses vasos menores. Essa obstrução vai levar a uma hipóxia tecidual e a uma série de complicações da anemia falciforme, algumas da doença falciforme, não só da hemoglobina SS, como do SC. Dentre as alterações oculares, a mais importante é a retinopatia falciforme.
tá? A retinopatia falciforme, ela pode estar presente tanto no indivíduo SS como no SC. O que é um mistério ainda, não é muito bem explicado, porque apesar da anemia falciforme ser sistemicamente muito mais grave do que a doença da hemoglobinopatia SC, a retinopatia no indivíduo SC é mais grave do que no SS, tá? E ela também tem o fator que é uma retinopatia diferente do que a gente observa na retinopatia diabética, porque ela pode acontecer a reversão, ela pode chegar ao estado proliferativo, como vocês veem aqui, quando você já chega no CIFAM, ela pode regredir, o que não acontece na retinopatia diabética, né? Mas mesmo assim, podendo haver a regressão numa porcentagem grande dos casos, ela pode levar a cegueira. E aí, nós desenvolvemos esse projeto, que foi pós-doc da Sueli, que está nos acompanhando, e nossa pergunta era, por que alguns indivíduos desenvolvem a retinopatia e outros não? Nós estudamos o perfil, né, no caso do transcriptoma, é o perfil de expressão gênica, de indivíduos com hemoglobina SS e hemoglobina SC. Só que nós não podíamos estudar a retina do indivíduo. Então, nós optamos por estudar células endoteliais circulantes desse indivíduo. Então, vamos ver o que a gente encontra. Foi o mais próximo que a gente conseguiu pensar, né? Imaginando que a doença falciforme é uma doença do endotélio, tá? Então, o sangue foi extraído do paciente, foram separadas, né, as células precursoras endoteliais, foi realizada uma cultura dessas células, extraído o RNA dessas células. A partir desse RNA foi realizada o transcriptoma, ou seja, eu consigo ver o perfil de expressão gênica dos indivíduos a partir dessa técnica. Tem uma análise de bioinformática bem robusta e nós comparamos tanto nos indivíduos SS como no SC, indivíduos sem retinopatia versus com retinopatia, sem retinopatia e retinopatia proliferativa e a proliferativa versus a não proliferativa. E o que nós observamos? Isso aqui a gente chama de heat map. Então, vocês veem aqui, esses 3 pacientes são pacientes SC sem retinopatia. E aqui eu tenho 5 pacientes com retinopatia. Quanto mais vermelha a cor, maior a expressão daquele gene. Quanto mais azul, menor. Então, vocês podem ver que eu consigo diferenciar aqui o meu grupo de pacientes claramente sem retinopatia dos com retinopatia, tá? Então, eu tenho genes aqui que eles são muito expressos nesse grupo, pouco expressos nesse grupo. Esses genes estão principalmente em vias associadas a vasodilatação, processo vascular, angiogênese, adesão celular, desenvolvimento de vasos sanguíneos e resposta imune inata. E que nos chamou a atenção a mais, né, desses 36 genes que estão superexpressos nos indivíduos com retinopatia, são o ROBO1, SLC38A5. Ambos os genes estão associados com vasculogênese e angiogênese, tá? No caso do SLIT2, o ROBO1, esse age por meio desse receptor, desse ligante, eles já tinham sido identificados em um modelo de retinopatia da prematuridade, tá? E também em modelo animal de retinopatia diabética. Já ele está em uma via de angiogênese da retina, enquanto que o SLC38A5, ele regula a entrada de glutamina, que pode servir como um combustível para a proliferação de células endoteliais e também contribuir para a angiogênese patológica da retina. Aqui é só para vocês verem o aumento da expressão, né, nos indivíduos com retinopatia e sem para cada um desses genes.
Esse artigo ele está em submissão, está na revisão final. Quem nos ajudou nesses 2 estudos foi a Marina, quem fez a avaliação de todos esses pacientes encaminhados pelo Hemocentro para oftalmologia. Esse foi o trabalho feito com os SS, está publicado, e onde a gente mostra também uma diferença muito clara de genes que são mais expressos. Aqui, no caso, são mais expressos sem retinopatia e menos expressos com retinopatia, e aqui o oposto. Novamente, nós temos genes que sobressaem também naquelas mesmas vias, angiogênese, adesão, migração, proliferação, tá bom? E quando a gente compara os indivíduos com hemoglobina SS e com hemoglobina SC, grupo com retinopatia proliferativa, é interessante que apenas um gene se mostrou incomum, mostrando que, de fato, nós estamos tratando de 2 situações diferentes, que talvez um dia a gente consiga explicar por que a retinopatia falciforme é tão mais grave nesse grupo do que nesse. Os estudos estão continuando. O nosso passo agora é entender como esses genes funcionam na retina. Como nós não temos o acesso à retina humana, nós estamos estudando os camundongos transgênicos para anemia falciforme, e essa vai ser a última etapa da aula, onde a Ana Carolina, minha aluna, vai falar um pouquinho para vocês. Fiquem tranquilos que não demora muito. Então, aqui, esse é o nosso grupo da retina, e nós tivemos também a colaboração nessa parte aqui dos camundongos, né, da parte dos animais, da Jaqueline. Por meio, nós fizemos toda a parte de eletroretinograma dos camundongos no laboratório dela. Então, eu vou sair e deixo vocês com a Carol, que ela vai explicar brevemente esse trabalho que a gente faz com a retina dos camundongos falciformes. Então, como a doutora Mônica disse, né, meu nome é Ana Carolina, também sou bióloga e atualmente eu faço pós-doutorado no laboratório da doutora Mônica. Então, esse é um projeto, é um subprojeto dentro do projeto temático, e a gente tentou, então, continuar esses achados que foram feitos com os pacientes, né, com as células endoteliais dos pacientes SS-SC. Então, a ideia é tentar, então, compreender os mecanismos envolvidos na retinopatia falciforme, utilizando, então, o modelo de Camundongo-Townes. Então, primeiro a gente tentou caracterizar toda a retina desse animal, desde a avaliação funcional dele, a morfologia, o próprio animal, das questões hematológicas, quanto à anemia falciforme ou não, e depois de toda a caracterização e confirmar que esse animal ele tem essa retina isquêmica, ele pode desenvolver essa retinopatia, a gente partiu, então, para avaliação de alguns genes específicos e também para análise de transcriptoma e proteômica, que é o que eu vou mostrar ao longo da apresentação. Então, para isso, a gente utilizou 2 modelos de camundongo, que é o camundongo C57 Black, que ele é utilizado como um controle, e o camundongo transgênico, que é o SS Townes. Então, a doutora Mônica comentou que os pacientes SC, eles têm uma forma mais grave da retinopatia do que o SS, porém, a gente não tem um modelo animal para SC, a gente tem, por enquanto, só o modelo animal transgênico SS. E a gente utilizou, então, os camundongos com aproximadamente 240 dias de idade, que dá aproximadamente 8 meses, porque a gente sabe que quanto a retinopatia ela é associada à idade, né? Então, quanto mais velho o indivíduo, maior a chance dele desenvolver a retinopatia. Então, só para a gente entender, o camundongo Townes, né, que é o SS, ele é um camundongo nocaute, porque ele tem deletado do DNA dele o gene do camundongo, né? Então é deletado aqui, né? O Townes. E ele é um knock-in, porque ele é inserido, né? No DNA dele o gene de humano. Então, por isso que ele é um camundongo ideal, porque ele vai desenvolver anemia falciforme. Então, ele é um modelo ideal para a gente estudar, então, doenças associadas à doença falciforme.
Então, primeiramente, como eu disse, a gente tentou caracterizar a retina desses camundongos. Para avaliação funcional da retina, a gente utilizou o eletroretinograma, a gente usou o sistema da LKC, e através da estimulação, né, da córnea e da retina, com diferentes intensidades de luz, a gente conseguiu, então, verificar a amplitude da onda A, onda B, e também o tempo de latência de resposta dessa retina. Então, para isso, a gente pesa o animal, né? Porque a gente precisa, esse animal ele precisa estar anestesiado para a gente poder fazer o procedimento. Então, tem que ser uma etapa bem delicada, porque esses animais transgênicos, eles são muito frágeis, muito sensíveis. Então, qualquer dosagem a mais, eles podem levar à morte, né, desses animais. 24 horas antes, a gente deixa eles adaptados no escuro, e aí a gente trabalha, então, dentro de uma sala vermelha, né, com a luz vermelha. Então, aqui é onde esses animais ficam armazenados, né? Vocês estão vendo o meu mouse enquanto eu passo? Dá para ver sim, Carol. Então, tá bom. Então, aqui é onde a gente deixa esses animais armazenados. Aqui é a sala onde a gente trabalha. E aí, no dia do experimento, a gente aplica, então, a tropicamida nesses camundongos para poder ter a dilatação. A gente acabou fazendo experimento apenas no olho esquerdo, não teve um porquê, na verdade, entre o olho direito e o olho esquerdo, a gente definiu aleatoriamente, mas a gente não tinha 2 eletrodos específicos para camundongo. Como a gente tinha apenas um eletrodo, então a gente acabou optando por fazer esse experimento apenas no olho esquerdo. Por que a gente depois não faz no olho direito? Porque se a gente desse outra dosagem de anestésico para esses animais, eles pode levar eles à morte também. Então, a gente não consegue dar uma dosagem a mais. Então, a gente acabou optando por fazer só no olho esquerdo. Então, o olho contralateral a gente põe um lubrificante só para esse animal manter o olho lubrificado. E aí, no olho esquerdo, a gente aplica a metilcelulose para a gente poder, então, fixar o eletrodo. Então, ele fica mais ou menos desse jeito, né? Então, a gente coloca o eletrodo, que é o referente da córnea, no olho esquerdo. A gente vai ter um eletrodo referência e um eletrodo terra. Então, esse animal, ele fica assim dentro do sistema, né? O animal anestesiado, então o eletrodo ele se liga ao equipamento, né? Ao UTA ali da LKC para ele poder então emitir todos os dados para o sistema. Então aqui a gente tem um eletrodo referência e o eletrodo terra. E aí esse experimento ele dura em torno de uns 40 minutos até esse animal ficar anestesiado e a gente colocar todo o eletrodo o eletrodo da córnea, o eletrodo de referência, e ele dá um gráfico, aqui é uma comparação, então o gráfico, a linha vermelha, ele é um animal controle, é o C57, e quando a gente olha aqui a linha azul, ele é um animal transgênico, ele é o Taunis. Então a gente consegue já perceber aqui que tem uma diferença, né, na resposta, então, da atividade da retina desses camundongos. Depois, então, que a gente faz a avaliação do eletroretinograma, no dia seguinte, esses animais são anestesiados, onde a gente, então, vai coletar o sangue para avaliar os parâmetros hematológicos, a gente vai coletar o globo ocular e fazer isolamento da retina, e como esse animal já sobreviveu ali 8 meses no biotério, a gente acaba coletando alguns órgãos também para futuras análises, como baço, fígado, rim, coração e afins. Então, o olho esquerdo, onde a gente analisou o eletroretinograma, a gente isola a retina e usa ele para análises moleculares, e o olho direito, a gente coleta o globo ocular e a gente faz uma fixação, uma preparação desse olho para a gente fazer, emblocar em parafina e fazer análises morfológicas, como hematoxilina e eosina, e também imunistoquímica para avaliação de alguns genes específicos. No caso aqui, a gente escolheu 2 genes que são importantes para o estudo, que é o VEGF, que ele é um marcador importante para a retinopatia, ele é um marcador de angiogênese, e o RIF, que ele é importante porque ele é um marcador de hipóxia. E a gente sabe que são 2 processos importantes para a retinopatia. E mais 2 genes, continuando então o trabalho da doutora Sueli, um dos genes alvo que a gente escolheu foi o ROBO1, que foi que ela encontrou
diferencialmente expresso nos indivíduos SC, e o ROB1, ele faz parte de uma via num sistema que eu vou falar mais para frente, que ele é um receptor do ligante que é o SLIT2. Então, são 2 genes alvos que a gente escolheu também para continuar o estudo. Então, para o isolamento da retina desses camundongos, a gente utiliza uma lupa, né, o auxílio de uma lupa, porque o olho do camundongo ele é bem pequeno, a gente costuma falar que ele é como se fosse uma semente de mamão. Então, como se a gente pegasse uma semente de mamão e tivesse que isolar aquela pelinha, aquela casca fora da semente do mamão. Então, para isso, a gente coleta o globo ocular e com o auxílio da lupa, então, a gente segura então o globo ocular com uma pinça, a gente faz um piquezinho ali na córnea, e aí a gente vai abrindo e tirando todos os elementos ali, né, do globo ocular, até a gente chegar, então, aqui na retina. E aí, depois da retina isolada, a gente coloca ela no Eppendorf, né, e coloca ele no nitrogênio líquido até a gente voltar para o laboratório e colocar ele no -80 para a gente poder, então, fazer as outras análises. Então, o resultado aqui, só para a gente ver a partir do eletroretinograma, como eu já mostrei aqui, né? O gráfico. Então, aqui o vermelho, ele é o animal controle, e o azul, ele é o camundongo taunis, ele é o transgênico. E a gente viu, então, uma diferença na amplitude, tanto na amplitude A, quanto na amplitude B desses animais. Dizendo, então, que o camundongo taunis, ele tem uma menor atividade das células dos cones, dos fotoreceptores, né, cones e bastonetes. E o tempo de latência também, então, o tempo de resposta da atividade dessa retina nos camundongos taunis também é alterado. Então, ele demora mais tempo para a passagem de luz, então, mais tempo para ter uma resposta, né, da atividade dessa retina. Com esse resultado, né, o eletroretinograma, a gente viu, então, que a retina desses animais, a gente poderia, então, considerar que era uma retina isquêmica, né, com a ajuda, claro, da doutora Jaqueline analisando isso com a gente. Os parâmetros hematológicos desses camundongos confirmaram, então, que esses camundongos têm anemia falciforme, então, geralmente a gente tem a certeza, porque quando a gente compra esses animais, eles são genotipados, né? Então, aqui, geralmente, a maioria dos artigos analisam, né, os parâmetros hematológicos, então a gente vê que, em referência a esses resultados, o camundongo taunis, ele é bem diferente do animal controle. E uma coisa bem comum desses animais é a esplenomegalia. Então, aqui é o baço, né? Então, aqui a gente tem o animal controle, e aqui a gente percebe, aqui não tem, eu não coloquei o resultado, mas ele é 93%, o baço do Taunis, ele é 93% maior do que do animal controle, tá? Então, isso é uma característica de pacientes com anemia falciforme. Então, aqui o peso relativo, quando a gente pensa, o peso relativo ele é feito, então a gente pesa esse animal e pesa o corpo, e a gente faz, então, uma proporção entre o peso corpóreo e o peso do órgão, para a gente ter uma certeza, então, que esse animal, que esse órgão, ele é realmente mais pesado, né? A partir da morfologia, então, a gente, no olho direito, né, a gente fixou esse globo ocular na parafina, a gente fez o corte, então, das retinas, né, seccionou essas retinas, e a partir da coloração de HE, de hematoxilina e eosina, a gente consegue observar aqui no animal taunis, na camada ganglionar aqui, uma presença de vasos, que identifica, então, uma angiogênese. A gente não pode falar que é uma patológica ainda, porque a gente sempre tem, né, essa presença de vasos. Aqui em asterisco, não dá para ver muito bem, mas a gente também percebe a presença de células de Miller. E aí, para isso, a gente está tentando, então, fazer a marcação de um anticorpo específico, que é o GFAP. Futuramente, a gente vai ter esses resultados. A marcação do VEGF, que é o marcador de angiogênese, a gente, então, percebe, então, uma marcação aqui no animal taunis. Então, esses resultados da imunistoquímica foram confirmados pela expressão gênica por RT-qPCR. Então, o camundongo taunis, ele tem
uma presença maior, né, uma expressão gênica maior do VEGF quando comparado ao animal controle, e esse mesmo resultado foi semelhante quando a gente analisou o RIF, que é um marcador de hipóxia. Então, o camundongo taunis também tem uma marcação mais forte, mais presente, né, no camundongo taunis, e novamente os resultados da imunistoquímica foram confirmados pela expressão gênica de hipóxia, onde os animais, o taunis, é maior, né, comparado ao grupo controle. E aí, a Rafaela, durante o projeto de mestrado dela, ela analisou, então, a via SLIT-ROBO, né? Como eu já disse, né? O ROBO, ele foi um marcador onde a doutora Sueli encontrou lá nos indivíduos SC, e a gente acabou optando por analisar o SLIT-2 e o ROBO1, porque ele é um ligante receptor, né? Então, eles vão formar essa via, e essa via está presente em diversos processos fisiológicos, vascularização, que são importantes para o desenvolvimento da retinopatia. Através da imunistoquímica, então, a gente confirmou a presença tanto do SLIT2 quanto do ROBO1 mais forte nos animais taunis, comparado ao grupo controle, e os resultados da imunistoquímica foram confirmados também pela expressão gênica por RT-qPCR. Então, tanto o SLIT quanto o ROBO, eles são mais expressos nos animais com taunis, né? Ou seja, com aquela retina isquêmica, porque a gente fez toda a caracterização desses animais, confirmando então que o SLIT e o ROBO, eles são importantes marcadores e eles estão presentes em retinas que sofrem de angiogênese patológica ou hipóxia, que podem levar então ao desenvolvimento da retinopatia. Um outro resultado também que a gente tem analisado é a partir do estresse oxidativo. Então, esse é um projeto de iniciação científica do Pedro, tá? O Pedro, então, ele também ajudou na caracterização desses animais, e a gente sabe que já existem diversos artigos que demonstram, então, essas espécies reativas de oxigênio, né, que levam ao estresse oxidativo, tanto na retinopatia diabética quanto na retinopatia da prematuridade. Então, por que também não analisar isso na retinopatia falciforme? E aí a gente escolheu a superóxido dismutase 2, e a gente também observou ela mais presente, né, com uma expressão gênica maior nos camundongos taunis quando comparado ao controle. E a partir da caracterização também, a gente resolveu entrar nas ômicas, que é a análise do transcriptoma, da proteômica, para a gente ter uma visão global, não apenas um alvo específico. Então, o meu projeto de pós-doutorado, eu fiz o transcriptoma da retina desses camundongos. Então, depois da caracterização, eu selecionei 10 camundongos caracterizados, tanto do Taunis quanto do C57, fiz análise de RNA-seq, então observei que esses grupos têm uma diferença de 60% entre o C57 e entre o Taunis. E aí, quando a gente observa o heatmap, onde a gente vê os genes diferencialmente expressos, então com isso eu encontrei 260 genes diferencialmente expressos entre o Taunis e o controle, né? Sendo 139 super expressos, 121 pouco expressos. E a ideia agora é a gente tentar entender entre esses genes quais são realmente significativos que são diferencialmente expressos por conta da retinopatia e tentar separar também a partir quais são esses genes que estão sendo diferencialmente expressos por conta da anemia falciforme, né? Porque o C57, esse camundongo, ele não é um camundongo que tem anemia falciforme, né? Então, a gente tem dois fatores aqui para a gente poder tentar diferenciar. Mas a gente consegue ver que existem 260 genes diferencialmente expressos nesses animais. Então, é um número significativo, pensando na retina, que é um tecido com milhões, com várias camadas, milhões de células ali, então, bem difícil de analisar. Uma coisa bem interessante que a gente encontrou nesses dados de RNA-seq foi uma proporção muito grande de pseudogenes. E aí isso se justifica porque a retina tem diferentes camadas, né, como eu já disse, diferentes tipos celulares ali presente, então é muito difícil a gente definir
os genes de origem, né, que a gente chama. Então, os pseudogenes, eles ainda não são muito bem descritos na literatura, mas a gente sabe que eles têm importantes funções dentro do sistema, principalmente na função de transcrição ali para a proteína, né, da produção. Então, depois desses dados do RNA-seq, a gente consegue, então, analisar diversos processos biológicos onde esses genes podem estar participando. Então, a partir desses processos biológicos, por exemplo, transporte de oxigênio, alteração, então, das proteínas da estática, que são proteínas importantes também para a retinopatia, a gente consegue fazer uma rede de interação para ver quais são as proteínas, os genes codificadores de proteínas que estão interagindo, e essa interação que esses genes estão tendo um com o outro, né, formando esses clusters, eles podem estar atuando sobre diferentes vias específicas, né? E além do RNA-seq, a Júlia, o projeto de doutorado dela, então, é analisar a proteômica da retina desses camundongos. Então, dando uma sequência, né, depois do transcriptoma ali, da análise do RNA-seq, analisar a proteína a proteômica da retina dos camundongos. Ao contrário do RNA-seq, onde a gente separou perfeitamente aqui na PCA, né, entre os grupos C57 e Taurus na proteômica, a gente ainda não observou isso. Podem ter diversos fatores, principalmente, por exemplo, porque na RNA-seq a gente encontrou diversos pseudogenes, e o heatmap também a gente não conseguiu separar as proteínas totalmente para a gente poder identificar quais são as proteínas diferentes do C57, quais são as proteínas diferentes do Taunes. Então, talvez a Júlia, durante o doutorado dela, tenha um pouco mais de dificuldade e um trabalho mais minucioso para poder identificar a proteína, né, uma por uma, para a gente poder entender qual que é a proteína que está alterando ali nesses camundongos Taunes, que podem estar influenciando, então, na retinopatia falciforme. Então, esse é o nosso grupo de pesquisa. Muito obrigada.